CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Olha, eu não sei se o WhatsApp é o mais culpado, até porque tem muita gente que tira foto e faz vídeo direto por aí, mas a quantidade de mídia que tem no aparelho celular, nossa, é muita coisa. E quando a gente percebe, ou a gente recebeu, ou a gente enviou, ou a gente tirou foto, já está cheia a memória do telefone. Verdade, viu? Assim, os aparelhos têm memórias, estão crescendo, mas as fotos, vídeos, arquivos e aplicativos também estão crescendo. Aí por isso que é bem comum a gente muitas vezes ficar sem aquela espaço de memória, não consegue instalar mais nenhum aplicativo, não consegue receber mais nenhuma foto. Então vamos dar uma olhada, né, de algumas dicas que a gente pode fazer para liberar espaço de memória no smartphone. Obviamente, como você comentou, Patrícia, o WhatsApp é um dos grandes vilões dessa falta de espaço de memória do celular, né? E aí, o que acontece muitas vezes é que tem uma configuração do WhatsApp, lá na parte interna, lá de configurações, né, que você desabilita o download automático de fotos, vídeos. Então, ou seja, muitas vezes as pessoas em grupos, principalmente, mandam muitas fotos, muitos vídeos naquele grupo, e se essa configuração ela está habilitada, o WhatsApp vai fazer o download automaticamente daquela foto, daquele vídeo no seu aparelho, ocupando espaço, obviamente, de memória do aparelho, né, para isso. Então, a gente pode, falando especificamente do WhatsApp, desabilitar essa função. Lá no caso do Android, a gente entra lá em configurações, lá do WhatsApp, conversas, e aí tem uma opção lá de visibilidade de mídia, ou seja, você vai desativar essa opção e aí a mídia vai ficar meio borrada e só vai realmente baixar para o seu celular quando você clicar sobre ela. Então essa é uma boa dica. Aí no iOS também tem essa mesma opção, você entra lá em armazenamento de dados, aí tem lá uma opção para você fazer o download, né, automático ou não das mídias. Mas como eu falei, o WhatsApp, né, não é o único vilão desse negócio, né, dessa falta de memória. A gente tem também fotos, vídeos e arquivos que já foram baixados para o seu smartphone. Então você pode entrar lá no gerenciador de arquivos, né, e procurar esses arquivos, fotos, né, ou arquivos que já foram baixados. No caso da câmera, tem uma dica interessante que quando você fotografa, faz uma foto, um vídeo, essa foto e vídeo da câmera ela vai para a memória principal do aparelho, né? Ou seja, para a memória principal. E aí, se você tem opção no seu aparelho de instalar um cartão de memória, você pode primeiro mover essas fotos e vídeos que já estão no seu aparelho, né, na memória principal do aparelho, para o cartão de memória, através dos gerenciador de arquivos, e você pode também configurar a câmera, para quando ela for registrar uma foto ou um vídeo, essa foto vai para o cartão também, não vai para a memória principal. Porque os programas que você instala, eles vêm automaticamente para a memória principal. E quando você tem também fotos e vídeos na memória principal, isso acaba sobrecarregando a memória. Então você pode, tanto na câmera, configurar lá na parte de configurações da câmera, para que as fotos e vídeos vão para o cartão de memória, como você também pode mover essas fotos, vídeos e arquivos também para o cartão de memória, quando, obviamente, o aparelho tem essa opção, né? Então, hoje os aparelhos mais novos, principalmente os topo de linha, não tem mais opção de botar cartão de memória de expansão. A memória já vem quando você compra o aparelho. Então, tem que observar se você tem ou não essa função em relação a isso. Uma outra também, dica interessante é fotos e arquivos duplicados, né? Você pode ter fotos duplicadas no seu aparelho. Tem um aplicativo bem legal para Android chamado Remo Duplicate File Remover. Remo Duplicate. Você procura lá em Play Store, Remo Duplicate. Ele vai fazer uma varredura do seu smartphone e vai identificar fotos, arquivos que são duplicados e vai te mostrar os arquivos duplicados. E aí você pode apagar, né? Você tem a opção dentro do próprio aplicativo de marcar os arquivos que são duplicados e apagar, né, essa questão. E tem, obviamente, a lixeira também, né? Você entra lá na parte de galeria de fotos, a lixeira, que muitas vezes você apaga a foto, mas a foto vai para a galeria e fica ocupando espaço também. Então, você, assim, com alguma frequência, é interessante que você vá na galeria também limpar, né, ou apagar as fotos da galeria para isso, né, nessa situação. E por último, né, na questão de aplicativos. Alguns aplicativos têm uma versão que ocupa menos espaço. É uma versão menor, né, de aplicativos que ocupa menos espaço de memória. Então a gente tem versões do Facebook Lite,
tem uma versão do Messenger Lite também, tem uma versão do Twitter, agora X, né, e do Skype. Esses 4 aplicativos têm uma versão que são menores, né, que ocupa menos espaço também no smartphone. Então, várias dicas aí para quem está com problema de falta de memória no celular, para que consuma, né, ocupe menos espaço na memória e com isso consegue ter uma sobrevida no aparelho. Agora, essas fotos que ele encontra duplicadas, no caso do duplicate, né, do Remo Duplicate, são exatamente iguais? Ele analisa pelo quê? Pelo tamanho do arquivo? Como é que é? Ele tem uma função chamada de hash. Ele faz um cálculo com o arquivo de foto, ou qualquer arquivo, foto, áudio, né, ou vídeo, e ele tem como se fosse uma assinatura daquele arquivo. 2 arquivos, para serem considerados iguais, a assinatura tem que ser a mesma, dos dois arquivos. Ele chama de hash, um código de hash. E aí, quando o código de hash é o mesmo, os arquivos são exatamente os mesmos, né? Ele compara pelo hash dos arquivos. Então, não tem problema, assim, não corre o risco de você apagar fotos diferentes, né? Ou seja, ele tem certeza que as fotos são exatamente iguais. Inclusive, se você tiver uma foto e você fizer um pequeno retoque na foto, já vai ser diferente, ele vai identificar como fotos diferentes. Porque às vezes você tira uma foto, mas aí você vê um ângulo diferente e fala, eu vou chegar um pouquinho mais para a direita, Isso. né? Isso. E aí bate, ele entende que isso é uma foto diferente. Diferente, Legal. exatamente, né? Você tratou, por exemplo, você transformou a foto em preto e branco, a mesma foto, né? Colocou a foto em preto e branco, ou então fez um pequeno recorte lá, melhorou um pouco o contraste, tudo isso ele vai considerar como fotos diferentes. Ele só vai considerar fotos iguais quando as duas são realmente iguais. Remo Duplicate. Para Android. Remo Duplicate, para Android, gratuito, está lá no Play Store, no Google Play, você pode ir lá e baixar, que é bem legal. E para iPhone? Tem algum? Eu não encontrei nenhum aplicativo, eu até procurei, não encontrei aplicativo que faça esse tipo de busca, né, no iPhone. Se algum ouvinte nosso já estiver usando ou usou já, é legal dar uma dica pra gente aqui, a gente repassa para os nossos ouvintes aqui, mas eu não encontrei pro iPhone. Legal. Principalmente porque tem muitos telefones que já vêm com uma memória grande e não admitem mais cartão de memória, né? Isso, exatamente. A gente, inclusive, tem, no caso do Android, ele tem uma função, né, já tem internamente, no próprio versões mais novas do Android, uma opção chamada de configurações, assistência do aparelho e bateria. Você entra nessa opção e ele dá como se fosse um diagnóstico, né? Ele te diz exatamente o que aplicativos e aonde estão os arquivos que estão consumindo mais memória, né? Então ele vai te avisar isso também nessa situação. Em algumas situações ele até limpa a memória, né, de arquivos temporários, tudo mais. Então é configurações, assistência do aparelho e bateria. É uma opção lá, assistência do aparelho e bateria dentro de configurações do Android. Show. Bom, hoje é sexta-feira, dia de Viralizou. Viralizou. Quer dizer que a inteligência artificial é a expressão do ano? Tá todo mundo usando, Gilberto? Exatamente. O dicionário inglês Collins, né, todo ano ele elege, né, a expressão do ano, né, e esse ano não poderia deixar de ser. Ele elegeu, né, os produtores do dicionário Collins, né, eles identificaram como a expressão do ano é inteligência artificial, né? Nenhuma novidade, né, porque a gente tem falado de inteligência artificial desde janeiro desse ano, né, virou notícia praticamente em todas as mídias nessa situação, e então ela foi escolhido, né, o termo mais notável para 2023 pelo dicionário Collins, né, para isso. Daí, nenhuma novidade, né, para isso aqui. Uma notícia interessante, pode falar. Não, era isso, eu chamar para o YouTube, né? Exatamente. O YouTube, né? Quem usa o YouTube bastante e usa aqueles bloqueadores de anúncios, né? Vai passar a ter algum problema com isso, que o YouTube vai ampliar a repressão contra o uso desses bloqueadores de anúncio, né? Ele vai bloquear a exibição dos vídeos para quem tem, né, bloqueadores de anúncio instalado no celular ou no computador. A opção para isso, né, é usar o YouTube Premium, né, nessa questão, né, ou, né, desabilitar o bloqueador de anúncios para o YouTube. Então, quem tem YouTube e tem bloqueador de anúncios vai ter problemas aí, provavelmente, em relação a essa questão. E por último, notícia curiosa, né, o trend, né, da Digital
da Disney Pixar está fazendo o maior sucesso. O trend da Disney Pixar é quando você também um software de inteligência artificial associado ao Bing, né, em que você dá algumas frases ou dá uma descrição para ele, ele gera uma imagem para você, né, feita de inteligência artificial. Então, você pode entrar lá no www.bing.com/images/create. Vai ter uma barra de texto, você escreve lá alguma coisa, né? Para descrever alguma cena que você queira criar, né? Com o estilo, né, da Pixar, né? No final você coloca cartaz estilo filme da Pixar, e ele vai montar aquela imagem que você fez como se fosse um cartaz de propaganda de um filme daquela produtora de animação, né, por computador, Pixar, da Disney. Bem interessante lá, eu fiz algumas experiências aí com algumas frases aí, ficou bem, bem curioso lá, ele faz cartazes bem humorados aí dessa situação, bem legal, né? Gratuito, você tem geração de 15 imagens por dia, né? Você pode gerar 15 imagens por dia, que é bem legal. Então, quem quiser fazer a experiência, entra lá no bing.com/images/create, digita lá o texto em português mesmo, que você quer criar alguma cena, né? Ou você, ou alguma cena que você queira, e coloca lá no final cartaz estilo filme da Pixar. E aí ele vai criar uma cartaz de propaganda como se fosse um filme de animação, né, por computador, com esse tema que você escolheu. Mas dá para você usar uma foto? Ou é só em Não, cima essa é das uma questão frases? interessante. É uma boa questão. Muitas pessoas perguntam, a gente já tem outros exemplos no passado, né? Se tem risco dos meus dados vazarem, né? Se minha imagem vazar. Na verdade, você não faz upload de imagem nenhuma. Ele vai criar uma imagem totalmente do zero, baseado no texto que você colocou, né? Você escreveu um texto lá, e ele vai criar uma imagem como se fosse um cartaz de um filme de animação da Pixar, mas baseado basicamente no texto que você colocou, você não coloca nenhuma informação pessoal sua, então, ou seja, não tem risco para os seus dados pessoais, ou para a sua imagem, né, ou para algum tipo de foto que você fez upload para ela. Mas lá. como é que você escreve? Vamos supor aqui, rapaz alto, de boné azul, camisa cinza, segurando um sorvete. Isso, exatamente. Ele vai criar uma imagem, e aí você coloca no final, né? Cartaz, estilo filme da Pixar. Ele vai criar um cartaz com esse personagem que você acabou de descrever. Eu fiz uma experiência, por exemplo, usei Gilberto, especialista em investigação de cybercrimes, e botei no final cartaz, estilo filme da Pixar. Aí gerou umas imagens lá que achei bem curiosas. As imagens aí criadas aí pela inteligência artificial. Mas você pode criar, tipo, cartaz estilo A Bela e a Fera da Disney Pixar? Ou não? Eu não testei, mas provavelmente sim, né? Ou seja, você pode colocar e a inteligência artificial vai entender essa questão e vai criar um cartaz baseado nessa descrição que você colocou, que você solicitou. E não precisa de ponto, vírgula, vai escrevendo direto. Não, vai escrevendo, exatamente. Quanto mais detalhado você escrever, mais a chance da imagem que for retornada ser próximo do que você deseja, né? Então, quanto mais específico você for, mais também estrito ele vai ser na criação do cartaz lá no estilo de filmes da Pixar. Que legal. Gilberto, para a gente encerrar, eu já tenho aqui a participação do Ricardo Coelho, que a gente estava falando sobre o aplicativo para identificar fotos duplicadas, né? O Remo Duplicate para Android. E ele falou que no iPhone, nas versões mais novas do iOS, em imagens, você tem a função duplicadas. E lá você apaga as fotos duplicadas. Legal, obrigado aí ao nosso ouvinte aí pela dica lá, então quem tem iPhone já tem aí embutido dentro do sistema operacional essa função. Muito bom. Legal, né? Gilberto, obrigada mais uma vez, viu, por estar conosco nessa sexta-feira, e quarta-feira tem mais. Obrigado, Patrícia, obrigado aos ouvintes pelas participações e por acompanharem o quadro. Lembrando que a gente está nos principais portais de podcasts, né? Quem quiser ouvir este ou outros comentários do CBN Tecnologia, pode ir lá no cbnvitoria.com.br ou nos portais de podcast, que a gente vai estar lá também para ouvir quantas vezes quiser, no carro, no ônibus, né? Nossos comentários lá. Um excelente final de semana para você, para todos os nossos ouvintes, e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. É isso aí, até lá. Obrigada, Gilberto. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.